Boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações. Desculpe. O nosso tema da noite, o tema da nossa reflexão de hoje é sobre o Espiritismo e as grandes transições. Este título é o mesmo título do capítulo 24 do livro A Caminho da Luz. Deixa eu ver aqui minha setinha aqui. Que foi ditado pelo Espírito de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, no ano de 1938. Este livro conta a história da humanidade à luz do Espiritismo. Fala da criação do orbe, do surgimento das raças, dos povos e o desenvolvimento deste. Nós não vamos falar em si, não vamos entrar muito na questão do livro em si, primeiro convidando-os, aqueles que não leram, a ler o livro, a conhecer que realmente é um tesouro enorme. Aqueles que leram, releem. E não vamos entrar também muito no livro, porque nós sabemos que o Marcelo falou sobre esse livro na semana passada. Foi semana passada, Marcelo? Foi. Semana passada, né? Eu que perdi a palestra do Marcelo e a perda minha, né? Com isso. E tenho certeza que ele falou muito bem e deve ter explicado muito sobre o livro. Então, a nossa intenção da noite não é falar no total do livro, mas nos determos no capítulo 24, que nos fala sobre isso, o Espiritismo e as grandes transições. Emmanuel, neste capítulo, ele enfoca muito sobre o século XIX. De toda a trajetória, de toda a história do livro, de tudo que ele conta, ele vai contando quais foram os desenvolvimentos que nós tivemos desde a criação, e chega neste capítulo, ele dá um enfoque maior ao século XIX, quando ele nos diz que o século XIX representou uma época de profundas transformações para a humanidade em vários campos. Interessante que as transformações que ele nos fala aqui e que nos traz, nós também já estudamos isso no estudo sistematizado das terça-feira, ele fala das transformações que nós tivemos nesse século no campo da filosofia, no campo da política, no campo da ciência e no campo da religião. Então ele faz aqui um apanhado muito grande, nos traz um esclarecimento muito grande. Não vamos entrar assim muito em detalhes da filosofia, da política, da ciência, que eu tenho certeza que o Marcelo deve ter falado sobre isso. Se quiser falar, para eu falar. Sobre isso, mas ele nos traz um apanhado muito grande nessa parte, mostrando-nos o grandioso trabalho da espiritualidade para que o planeta, para que a humanidade tivesse um impulso muito grande neste século. Ele fala das grandes descobertas, das invenções que foram proporcionadas neste século, foram criadas no século XIX, o campo da medicina, o avanço que teve, vários pensadores, a sociologia, o início do socialismo. Ele fala também muito, enfoca a questão da escravidão, que começa a liberdade nessa época, a ideia se espalha.
Porém, voltando um pouquinho no início do livro, me perdoe Marcelo novamente, ele comenta aqui como que tudo começou, começando lá no início do orbe, na formação do orbe, contando que o grupo de espíritos crísticos, de espíritos superiores, da qual Jesus é um dos membros, se reúne para a decisão da formação da Terra. Depois ele fala que este mesmo grupo de espíritos crísticos se reúne mais à frente, depois da evolução do planeta, para a decisão da vinda do Cristo. E interessante, eu sou fã de carteirinha deste livro. Interessante que vai nos levando, vai nos mostrando que o acaso não existe. Que as questões todas são minuciosamente preparadas pela espiritualidade. Então, quando ele chega nessa hora, quando ele fala do século XIX, ele fala dos nomes, dos grandes vultos, dos espíritos programados para reencarnar neste século XIX e responsável por todo o avanço, para o grande salto que o século XIX trouxe para a humanidade, trouxe para o planeta. Ele nos mostra o grande trabalho, o grandioso trabalho que a espiritualidade, sob a direção do Cristo, que é o governador, o responsável por o planeta Terra, como que a espiritualidade vai trabalhando em cada um para que possa haver o avanço, para que possa haver o despreendimento do ser humano, do espírito, em um crescimento maior. Ele vai nos mostrando as condições em que o Cristo, como administrador, e a espiritualidade, sobre a direção do Cristo, vai trazendo para o ser humano as direções necessárias, as intuições para que ele possa caminhar, para que ele possa se transformar e automaticamente transformar a sua família. Que automaticamente transformando a família, trazendo o desenvolvimento espiritual, o esclarecimento à sua família, ele estará trazendo esclarecimento a uma cidade, a um país, e transformando o ser num geral, transforma-se a cidade, transforma-se um país, transforma-se um planeta. Porque a transformação em si, o desenvolvimento, o progresso, ele não é uma questão da Terra em si. Ele não se dá na Terra, vamos dizer, no sentido planeta, mas ele se dá por aqueles que neles habitam. A categoria de um planeta, conforme a doutrina espírita nos traz, ela é classificada por aqueles que os habitam, não pelo globo em si. Como terra vermelha, terra amarela, a terra vermelha é mais desenvolvida, amarela. Não. E sim aqueles que o habitam. É o que traz a característica do planeta. O século XIX, ele é intitulado como foi intitulado como o século da luz. Mas é interessante que não está aqui no livro, mas lendo, estudando, me veio uma pergunta. Puxa, o século da luz trouxe tanta
tanta transformação, trouxe tanto progresso, mas nenhum progresso vem sem luta. E aí eu resolvi pesquisar para conhecer, por curiosidade simplesmente, e trouxe para vocês as guerras que nós tivemos no século XIX. Olha quantas! Olha quantas guerras, quantas revoluções nós tivemos em um século. E justamente no século XIX, estamos falando somente do século XIX. Aí nós vemos o seguinte: como é que foi intitulado como o século da luz com tanta guerra? Se guerra, nós temos a noção que de guerra é algo destruidor. Mas, voltando um pouquinho lá atrás, em Jesus, quando no sermão profético, Jesus nos traz a colocação: e ouvireis de guerra e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reinos, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Olha o interessante, que na realidade nós sabemos que toda transformação, ela necessita de uma luta muito grande. Neste capítulo, aí eu tirei minha marca, deixa eu ver se eu acho ele aqui. Neste capítulo, ele fala aqui que um dos grandes, como eu comentei no início, um dos grandes acontecimentos foi a extinção do cativeiro. E que essa extinção do cativeiro, ela se propagou por vários países. Agora imaginemos nós, voltando à guerra, será nós que conhecemos um pouquinho da história da escravidão pelo mundo afora, será que foi sem luta? Será que chegou alguém lá e falou assim: olha, a partir de hoje os seus escravos estão livres? Foi sem guerra? Foi a guerra, não estou falando da guerra armada, mas será que foi sem uma luta para isso? E vários eventos. Então, não só na colocação de todas essas guerras que houve e revolução, mas houve aquelas também silenciosas, que não apareceram na história, mas que foram necessárias para haver a transição, para haver a mudança. E temos mais. No Livro dos Espíritos, na pergunta 744, Kardec pergunta ao Espírito da Verdade: qual o objetivo da providência ao tornar a guerra necessária? Porque geralmente a gente acha que a guerra não é nada, não é coisa de Deus, né? A gente sempre acha isso. Na realidade, Deus, ele não faz a guerra. O que faz com que ocorra a guerra é uma das perguntas também do Livro dos Espíritos, é o nosso egoísmo, é o nosso orgulho, é que faz com que iniciamos guerra, implantemos a guerra. Mas Deus permite que isso ocorra, como está aqui. Qual o objetivo da providência em tornar a guerra necessária? A liberdade e o progresso. Parece meio confuso, né? A cabeça a gente pensar em guerra e liberdade e progresso, mas na pergunta 700... deixa eu voltar aqui. Na pergunta 744A, Kardec insiste a pergunta dizendo: se a guerra
se a guerra deve ter como efeito conduzir à liberdade, como se explica que tenha muitas vezes por objetivo e resultado a escravidão? Falando da escravidão em termos das guerras para haver a liberdade da escravidão, como ele nos fala aqui. E aqui ele fala como o resultado das guerras levam à escravidão. E o Espírito da Verdade diz: escravidão temporária para abater os povos, a fim de fazê-los progredir mais rápido. Tem aquele ditado que diz, quando você vai pelo amor, vai pela dor. E muitas das vezes a gente precisa da dor para entender. Muitas vezes não entendemos, enfocando a questão da dor, que nós ficamos questionando nos dias de hoje, principalmente, no mundo em que nós vivemos, por que acontece tanta violência? Por que acontece tanta disparidade hoje em dia no mundo? Por que tanta dor? Muitas vezes ficamos questionando sobre isso, quando na realidade nós deveríamos nos questionar a nós mesmos e não questionar aos outros. Fazemos geralmente no mundo uma comparação com o tempo passado. Geralmente a gente tende a comparar o tempo atual com o tempo passado. A gente costuma dizer assim: olha, mas há tanto tempo atrás, ou quando eu era criança, ontem mesmo, a violência não era como é hoje. As coisas não eram como são hoje. Nós começamos a adjetivar os momentos de hoje, dizendo assim: olha, nossa, mas a coisa tá feia. Nossa, a coisa tá preta. Nossa, que dificuldade que somos hoje em dia. Nós começamos a achar que os tempos passados eram os melhores e começamos a comparar. Mas na realidade, o momento atual em que vivemos, se formos pegar pelo livro, ele vai nos falando de cada época em que o orbe passou e que os povos passaram. E se nós formos olhar pelo momento de hoje em que vivemos, nós vamos ver que o momento que vivemos é um momento único, é um momento singular, ele é um momento transformador. Ele é tão singular, ele é tão único, ele é tão transformador quando todos os outros o foram. Porque cada momento, cada dia, cada segundo, cada mês, cada ano, cada século é singular por si só. A cada minuto nós sofremos uma transformação. Eu não gosto muito de pensar nisso não. Que a cada minuto a gente vai se transformando, cada vez que a gente olha no espelho, uma transformação a mais, um fio de cabelo mais, uma ruga mais. Mas vamos pensar por outro lado. Nós, nesse exato momento, somos completamente diferente de um minuto atrás. E o próximo minuto seremos diferentes do minuto que nós estamos vivendo agora. Cada tempo, cada época, cada minuto, cada segundo com as suas transformações, com o nosso aprendizado. Por isso que no início nós falamos, aqueles que leram o livro, releiam. Porque do jeito que nós, a evolução que tínhamos o mês passado não é a mesma que temos hoje, em todos os sentidos. Quando
Quantos de nós já lemos um livro ou lemos alguma coisa? Puxa, mas eu não prestei atenção nisso. Nossa, como que a ficha caiu agora? Porque estamos em constante progresso, em constante transformação. Estamos caminhando, estamos avançando, estamos aprendendo a cada minuto, como a Fátima nos diz, a cada dificuldade que nós sentimos. Emmanuel faz menção ao século de luz, o século XIX. Porém, é um cenário de transformação, o século XIX, porque é um cenário de luz, é um século de luz, porque ele traz, nesse cenário de transformação, é que surge Allan Kardec, com a sua missão de esclarecimento e de consolação, lançando as bases da doutrina espírita e promovendo uma verdadeira revolução moral para o progresso da humanidade. Isso para cumprir, como nós comentamos, que nada, nós sabemos que nada ocorre por um acaso, dentro da programação divina, dentro da programação que esta equipe de espíritos crísticos vão se programando, já estava programado para que nesta época, diante de tanta transformação, viesse se cumprir a promessa do Cristo, quando ele disse: se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará um outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e absolutamente não o conhece. Mas quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque ficará convosco e estará em vós. Porém, o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. E é nesta época, neste século XIX, que vem a doutrina espírita. Vem cumprir o prometido pelo Cristo. O interessante, certo tempo atrás, eu conversando com uma amiga, e eu falando sobre a doutrina espírita, e falei sobre o Consolador. E ela me disse assim: mas vocês espíritas combatem o orgulho, mas vocês são muito orgulhosos. Foi bom, né? Somos humanos, temos os nossos defeitos. Ela falou: não, eu estou falando diretamente de vocês acharem que o Espiritismo é o Consolador prometido pelo Cristo. E o que falar? Aí buscamos no momento a colocação que há alguns tempo atrás, recente, essa pessoa havia perdido uma pessoa da família muito querida. Então, começamos a comentar sobre isso, a consolação que nos traz a doutrina espírita de saber que um dia vamos encontrar. E comentei dentro deste fato entre o céu e o inferno, que é uma das crenças dessa minha amiga, e perguntei para ela: você acha que você vai ficar tranquila estando no céu, se souber que a pessoa que você perdeu está no inferno? Não, de jeito nenhum. Então, a consolação do que vamos nos encontrar, a consolação de que o sentimento, o amor que a gente curte pelo outro, que a gente cultiva no outro, não vai esbarrar numa lápide fria de um cemitério qualquer, que vai continuar.
A consolação de saber que por que uns nascem pobres e outros ricos? Por que uns nascem doentes e outros nascem sadios? O da reencarnação. Quando eu conheci a doutrina espírita, eu já me achava assim a rainha da cocada preta. Porque já casada com filhos, tá, né? Já tinha estudado o que eu queria estudar, mas eu nunca tinha pensado, nem ouvido falar na palavra reencarnação. O que eu me achava a rainha da cocada preta, eu me achei a mais ignorante das ignorantes. Eu falei, Jesus, onde é que eu estava que eu não tinha prestado atenção nisso, na reencarnação? Olha como a coisa é lógica. Olha como Deus, através disso eu vejo a bondade de Deus, a justiça de Deus, a misericórdia de Deus para comigo. E por que não, então, saber que o Espiritismo é o Consolador? Porque foi a doutrina espírita que me trouxe isso, é ela que nos traz, que nos mostra, que nos revela esse conhecimento e nos consola. E como nos consola saber disso? Falar das transformações, das grandes transições, é muito fácil. Pegamos a história e vamos lendo as grandes transições, as grandes evoluções em que a humanidade teve, em que o planeta teve, desde a sua criação até os dias atuais, da qual, na formação do planeta, na massa gelatinosa que cobriu o planeta, já trazendo o germe hominal, e que ele vai se desenvolvendo nos vários reinos, reino mineral, vegetal, hominal. Ao chegar os dias de hoje, são muitas, mas muitas transformações. É muito fácil a gente olhar, ler, entender, estudar e entender. Mas a maior delas, a maior de todas as transformações, é a que ocorre dentro de nós. É essa que nós temos que conhecer. A grande transição que o Espiritismo, que a doutrina espírita vem trazer, é dentro de nós. Já comentei com vocês aqui, eu achei... Vocês sabem que aqui, você sabe que a doutrina espírita, existe 3 momentos na doutrina espírita. Vocês sabem disso? Nunca ouviram falar nisso? Marcelo, você nunca contou isso para eles? Eu deixei para você. Ah, meu Deus do céu! Existem 3 momentos na doutrina espírita. Quem é espírita aqui? Ninguém? Deixa eu levantar a mão. Eu sou. Existem 3 momentos. O primeiro momento, quando a gente conhece a doutrina espírita, é aquele momento em que a gente quer devorar tudo quanto é livro. A gente passa a ser espírita de carteirinha, não perde palestra, não perde passe, então Deus me livre, não perco um. Água fluidificada eu levo galão para casa e eu quero ler tudo. Isso quando a gente entra na doutrina espírita. Mas tem um segundo momento, é quando a doutrina espírita entra em nós. Quando é que é esse momento, gente? É quando a gente começa, dentro das leituras, das palestras, do estudo, a gente começa a encaixar os ensinamentos da doutrina dentro de nós. E nós vamos identificando
Nós vamos nos autoanalisando. Esse é o segundo momento, quando a doutrina entra em nós. Agora existe o terceiro momento e o mais importante de todos. É quando a doutrina sai de nós. Sai através dos nossos atos, dos nossos pensamentos. Este é o maior momento nosso dentro da doutrina espírita. E é neste momento, nesses dois momentos, é que nós vamos entendendo as grandes transições que ocorrem em nós. Certamente, nós outros que entramos semana passada na doutrina espírita, nós já mudamos, nós já sentimos algumas transformações, o que eu era, como agora eu penso. Não que nos tornamos pessoas, que vamos nos tornar agora, nesse momento, pessoas angelicais, espíritos angelicais, não. Mas vamos ter incentivos para que nos tornemos a cada dia melhores. Porque ao conhecer a doutrina espírita, não tem como dizer ou tampar o sol com a peneira para conosco mesmo. Então, é importantíssimo que ao conhecer a doutrina espírita, ao ela entrar em nós, que nós a coloquemos para fora. Que nós façamos essa grande transição de tirá-la dos livros, trazendo para nós, e de nós para fora, dentro dos nossos atos, junto com as nossas famílias, com a comunidade em que vivemos, em todos os sentidos, atos e pensamentos. Porque muitas vezes nós não agimos, mas nós pensamos. E a doutrina espírita nos ensina que pensamento é vida. Então muitas vezes a gente... Hoje eu já não bato mais, hoje eu já não mordo, mas eu continuo pensando e babando. Continuo querendo morder. Não mordo, mas eu penso. Deu uma evolução? Deu uma evolução. Mas os nossos pensamentos também são vidas. Então, meus amigos, quando eu sentei, primeiro o seguinte, quando a Andréia me passou este tema, eu cocei a cabeça, falei, ai Jesus, só o Senhor mesmo. Porque pelas minhas necessidades íntimas, eu sou muito voltada para o Evangelho, a necessidade que eu tenho, porque essa é a âncora, porque sem ela eu afundo. Conheço as minhas limitações. Mas fui estudar e fui ver sobre transições. Eu falei, meu Deus do céu, são imensas, são grandes, são enormes as transições que nós passamos como espíritos, reencarnando, desencarnando neste planeta, em outros planetas. Mas aí eu tive pensando, analisando, e alguém me disse, mas a transição maior a ser sabida não é a do planeta, não é a das raças, não é a dos povos, é a sua transição para melhor. É a sua transformação para dizermos e exemplificarmos como verdadeiros discípulos do Cristo. E nós outros somos muito auxiliados, somos ajudados pela espiritualidade para que possamos seguir caminhando, seguir transformando, seguir nos melhorando a cada dia, auxiliando a vencer as nossas tarefas.
Por isso, Joana de Ângeles, no livro Transição Planetárias, eu não sei se vocês já leram, aconselho que leia, Transição Planetária de Joana de Ângeles, psicografia de Valdo Pereira Franco. Ela nos diz: aclimantados à atmosfera do Evangelho, respiremos o ideal da crença e unidos uns aos outros, entre os encarnados e os desencarnados, sigamos. Jesus espera, avancemos. E esse é o nosso maior objetivo, seguirmos em frente, avançarmos, porque Jesus nos espera. Que Jesus nos abençoe e nos guarde em sua paz.